Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem O Jovem Epilético. Essa passagem ela segue narrado nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E nós vamos fazer uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Marcos capítulo 9, versículo de 14 a 29. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: Que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-me cá. Então lhe o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe, e o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos. Compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: Creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não voltes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: Morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: Por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: Esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre o jovem epilético. Agora vamos conferir a narrativa de Mateus sobre essa mesma passagem. Mateus 17, capítulo 17, versículo de 14 a 20. E quando eles se reuniram ao pão, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco?
Até quando hei de aturar-vos? Trazei-me. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da sua falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daqui, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto à espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre o jovem epilético. E agora vamos fazer uma leitura da narrativa de Lucas sobre essa passagem. Lucas capítulo 9, versículo de 37 a 43. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhe para meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e subitamente dá gritos, lança-o por terra, agita-o com violência, fala-o espumar e só o larga depois de o deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam fazer. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? Traze cá o seu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e agitou-o violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre o jovem epilético. Bem, vamos fazer uma reflexão e um aprofundamento sobre essa passagem, né? Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilha para que mais o irmão ou a irmã possa fazer parte também desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre a sua opinião, o que você acha sobre essa passagem. E, se puder, deixa aqui uma curtida, porque é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Bem, nós temos uma situação aqui narrada pelos evangelistas com algumas variações, né? Então, lembrando para você que chega pela primeira vez aqui no nosso canal, o objetivo é ver o que cada um dos evangelistas traz enquanto é, conteúdo da mensagem do Evangelho. Acreditamos na inspiração do Espírito Santo, mas existem algumas particularidades, né, nas narrativas e queremos estudá-las aqui. Amém? Então vamos primeiro aqui a narrativa de Marcos, né? Existe uma questão que é quanto às circunstâncias, né? A forma como Jesus é abordado. Vocês podem perceber que em Marcos, Jesus não está ali na cena, né? Ele chega e vê ali vamos dizer assim, né? O burburinho ali, né? A agitação ali no meio da multidão. E ali o povo, então, Jesus está chegando e eles vão saudar Jesus. Então a gente percebe aqui como Jesus era querido, né? Então Jesus ele se aproxima e ele converte toda a multidão para a sua direção, né? E aí ele mostra o quê? A autoridade, né? Aliás, em pelo menos três situações aqui fica muito clara, muito evidente, né? A autoridade de Jesus. Primeiro, na aproximação, né?
Quantas pessoas param o que estão fazendo só com a presença da pessoa e se dirigem a ela? Isso mostra o quê? Autoridade. Então Jesus era uma autoridade ali no meio do povo, né? Então Jesus chega, olha, Jesus chegou. Foram até ele. E depois, antes até de entrar aqui no contexto mais direto, ele chega, tem autoridade na recepção e também um homem, né, grita na multidão e pede ajuda, né, pede a misericórdia de Jesus naquele contexto, da situação. Ou seja, ele pede a autoridade de Jesus para que ele resolva aquele impasse, né? Porque quando Jesus chega, ele encontra um cenário de tensão, né? Então, quando Jesus chega ali naquela situação, o clima está tenso. Primeiro, uma multidão agitada, sem saber o que fazer, né? Com a situação ali para resolver. Um pai angustiado, porque ele precisava da cura do filho. E os discípulos constrangidos. Por quê? Porque eles não conseguiam resolver, né? Porque o objetivo de Jesus nunca foi ter a postura, assim, vamos dizer, né? Com as palavras do tempo de hoje, né? Ser a grande estrela. Jesus em nenhum momento ele quis destaque. Jesus ele tinha um papel pedagógico, né? De ensinar para que outros deem continuidade ao seu projeto, né? De anúncio do evangelho. Então, naquele momento, Jesus ele chega no momento em que deveriam os discípulos, né, darem conta daquela demanda. Mas aí o pai fica com aquela demanda, com aquela situação, né, por resolver. A multidão ali afluía, né, confusa ali, com medo de toda aquela situação, e os discípulos sem ação, né? E aí depois que o pai ali explica, né, a situação para Jesus, que é um espírito mudo, né, não fala aqui diretamente, né, que é um epilético, mas ele tem esse comportamento, né? Porque quem já viu uma pessoa epilética, né? Ela se rebate, ela espuma, né? Lembrando que nós estamos num contexto onde a epilepsia ainda não tinha tratamento, né? A ciência se desenvolveu nesse tratamento. Mas não é que Jesus expulsou o demônio porque ele estava expulsando porque é epilético, né? Porque era um menino epilético, então esse menino tinha demônio porque ele era epilético. Então é muito importante ter muito cuidado nessas associações, né? Porque era um espírito mudo. Então ali a intervenção de Jesus não é na pessoa, é no espírito que se apoderou daquele jovem. Percebe? É diferente. Aqui não está retratando que a epilepsia é uma possessão demoníaca. Não é isso, né? Até porque o menino não era mudo, né? Porque o que acontece? Quando Jesus expulsa, a pessoa começa a falar, a pessoa começa a ouvir. Então, na verdade, aquele espírito é que estava retraindo e trazendo aquele comportamento epilético, ok? Para que a gente não faça confusão aí, né? Porque existem hoje, a ciência tem explicação para a questão da epilepsia, mas era uma possessão, né, de um espírito que tinha, que era mudo, né? Então tem todo esse contexto aqui de epilepsia, porque estava revolvendo, espumando e tal, mas aqui na passagem de Marcos fala que é um espírito mudo, amém? E aqui, novamente, na questão da autoridade, né? Primeiro que o demônio só se deparar, ao se deparar com Jesus, ele já se desespera, né? Ele já começa a se, antes de Jesus falar qualquer coisa, ele já se rebate. E aí Jesus, ele, depois de ouvir, né, a explicação, né, Jesus ele não chegou lá como quem sabia de tudo. Ele ouviu o Pai. E aí a fé desse pai é testada, né? Porque quando ele aborda Jesus, ele vacila, né? Depois de contar toda a história, o que que ele fala? Se podes alguma coisa, ajuda-nos. Aí existe uma hesitação. E é interessante como Jesus reage, né? Jesus era filho de Deus. Ele poderia abordar de uma outra forma. Ele poderia falar assim: você sabe com quem você está falando?
Já viu essa cena nos dias de hoje, né? Como assim? Você sabe com quem você está falando? Jesus não foi, Jesus ele foi, tratou isso da forma mais simples possível. E ele deixou um ensinamento, né? Primeiro ele fala, se podes alguma coisa, ou seja, Jesus ele reage com admiração àquela excitação, mas ele conclui dizendo, tudo é possível ao que crê, né? Jesus ele nunca atraía para si, ele sempre exaltava o Pai nas suas ações, né? Ele sempre tem essa exaltação a Deus. Ele não colocou assim, não, mas isso para mim é moleza. Não, Jesus, ele fala, tudo pode ao que ele crê. Porque ainda que com o poder de Jesus, se aquele pai não acreditasse, não tivesse fé, a cura não ia acontecer. E aí o pai rapidamente, ele reage, né? E fala, não, eu creio. Ou seja, então tem uma exclamação aqui, né? O pai, ele rapidinho percebeu ali que houve uma hesitação. E aí Jesus, ele expulsa aquele demônio, né? Que ele sacrificou tanto, né? Aquele jovem que ele ficou como se fosse morto, né? As pessoas pensaram ali que ele já tinha sido morto. E aqui no final tem a questão da bronca, né? Primeiro, o anterior, né? Quando Jesus ele chama ali para. Nós vamos perceber aqui que Jesus, ele primeiro, ele dá uma bronca, né? Olha só aqui, ó. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu hei de aturar? Olha que dureza do discurso de Jesus aqui, né? Primeiro ele chamou de uma geração incrédula e ele falou de até quando hei vos aturar. Só que a gente precisa perceber aqui, né, esse aturar no contexto de assim, eu não vou ficar a vida inteira aqui com vocês. Vocês vão precisar resolver essas questões, né? Porque Jesus ele veio aqui para cumprir o ministério e depois voltava para sua glória, né? Então ele estava deixando claro, diz, olha, vocês precisam resolver essa situação aqui. Mas aí ele opera, né, e liberta ali ao jovem do demônio. E aí os discípulos, né, ficam angustiados, né? Por que que nós não conseguimos, né? E aí Jesus, apesar da bronca, né, ele explica, né, que é uma espécie de demônios que só se pode expulsar pela oração, ou seja, ainda carecia de um fortalecimento maior ali, né, na fé dos discípulos. E ali, Mateus, ele segue, não é, essa mesma narrativa, só que aqui tem uma diferença na abordagem, né? Vocês lembram que lá em Mateus, Jesus ele está fora da cena, aí ele chega e do meio da multidão, o pai clama a Jesus. Aqui em Mateus, um homem se aproxima e ele vai direto a Jesus, né? Então ele se prostra diante de Jesus, né? Ele prostrou-se, né, diante de Jesus e pede piedade, né, misericórdia para a cura do filho. E aqui sim ele afirma, né, que ele é lunático. Lunático era uma forma que na época eles chamavam os epiléticos, né? Então eles eram chamados de lunático. Então aqui existe sim uma definição aqui para epilepsia, né, entendida naquele contexto e que nós já explicamos aqui. E da mesma forma, né, ele dá aquela bronca, né, ameaça o demônio e a cura acontece no mesmo período, né? E aqui, da mesma forma, na dúvida dos discípulos, ele fala, sim, da falta de fé, mas ele faz um acréscimo, né? Mateus aqui ele coloca um acréscimo e aí Jesus novamente traz aquela questão do grão de mostarda, né? Que nós, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas, né? Entendendo montanhas aqui como grandes obstáculos, né? Ninguém aqui vai indicar o dedo querendo que uma montanha saia do lugar. Então, é preciso entender as comparações, né, que Jesus vai fazendo, de modo que a gente não tenha uma distorsão ali no ensinamento, né, de Jesus. E aqui ele reafirma, né, que é preciso expulsar pela oração, mas também ele acrescenta o jejum, né, jejum e oração. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele prezava muito, né, pela oração e jejum. A gente vai perceber em várias passagens dos evangelhos que Jesus ele se retirava de forma isolada para oração, né? Então a oração e o jejum eram muito presentes ali na ação de Jesus. Se Jesus recorria à oração de Jesus, perdão,
a oração e jejum, que dirá nós, né? Na nossa fraqueza espiritual, né? O quanto a gente exercita pouco, né? E quanto tem um benefício espiritual, né? Essa ação da oração e do jejum. Bem, e aí finalmente na narrativa de Lucas, né? Lucas ele é um pouco mais sucinto aqui, né? Na sua abordagem, mas ele traz o mesmo contexto, né? Que a gente pôde perceber, né? Em Marcos e em Mateus. E Jesus, ele faz isso não para diminuir a moral dos apóstolos. Mas em alguns momentos a gente não tem força suficiente, né? Então, o que que a gente precisa aprender aqui nessa passagem, né? Que quando nos faltar a força necessária, nós temos que recorrer a Jesus. Porque às vezes a nossa falta de fé, ela impede que a gente consiga avançar, que a gente consiga vencer os desafios, né? Vencer o adversário que nos desafia constantemente aqui no mundo, né? Então é muito importante o fortalecimento aqui da nossa fé e também ter a humildade, né? Não só a dificuldade, né, dos discípulos que tiveram ali de expulsar aquele demônio, mas a perseverança e a humildade daquele pai, que reconhece que precisa de ajuda e que reconhece, inclusive, o seu vacilo quando ele desacredita de que Jesus poderia resolver. Será que nós nunca fizemos isso? Quantas e quantas vezes, muitas vezes, a gente está ali no meio de uma prece, mas fazendo a prece a Deus, mas pensando como nós podemos resolver aquele problema. Ora, se eu estou colocando nas mãos de Deus, é claro, eu tenho que fazer o meu esforço humano para poder resolver. Mas aquilo que eu peço a Deus, se eu mesmo entendo que eu posso fazer, eu estou desacreditando, estou fazendo como esse pai. Será que Deus pode resolver? Então é preciso a gente o tempo todo a gente sondar a nós mesmos, né? Para ver se nós não estamos pedindo a Deus e querendo nós mesmos resolver do nosso jeito, que quase sempre dá errado, né? Porque Deus, ele tem uma visão muito superior à nossa, né? Ele vai buscar um caminho diferente do nosso, mas que vai resolver ali a nossa demanda. Amém? Então, essa é a nossa passagem de hoje. Então, muito fortalecimento na fé, muito refúgio na oração, no jejum, para que a gente possa vencer aí todos os desafios, né? As armadilhas, né? Porque o adversário, ele continua agindo nesse mundo. E a gente, para que a gente possa perceber, né, e desarmar essas armadilhas, a gente tem que estar nutrido na fé, nutrido em Deus, para que ele consiga que a gente consiga superar, né, os nossos desafios. E muitas vezes é só com oração, com muita fé, muito joelho no chão, né? Não é com técnicas, né? É a oração, é deixar Deus agir na nossa vida para que a gente possa avançar e superar aí os nossos desafios. Amém? Então, muita força, muita fé, muita perseverança, muita confiança no Senhor de que Ele vai resolver e vai abrir os nossos caminhos. Amém? Forte abraço.